Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre essa briga aí com o pessoal da direita, uma turma da direita, né? Que a gente pode colocar até talvez na extrema direita, que o pessoal não gosta que fala isso, mas vamos chegar lá. Com essa questão do Kassab, sabe? O Kassab que faz parte da administração do Ricardo Nunes, né? Aliás, ele não entrou na administração do Ricardo Nunes, ele entrou na administração do Bruno Covas. Foi no começo, o Bruno Covas que foi eleito, que compôs né, o, o, o secretariado, né, e com a saída do Bruno Covas, os 3 últimos anos, teve que assumir o Nunes. Aí o Nunes não ia desfazer, né, porque não foi um impeachment do Bruno Covas. O Bruno Covas saiu por questão de saúde, né? E por ele ter saído numa boa, o Nunes deu continuidade ao governo, né? Ao secretariado dele. Mas para mim, o Kassab, não acredito que ele esteja fechado com o Nunes, sabe? Eu tenho até uma certa desconfiança do Kassab. Vou dizer por quê. O Kassab, ele está segurando aí o impeachment, né, do Alexandre de Moraes. Aí a turma vai para cima do partido dele, PSD, né? Não vote no PSD, que o PSD tá faltando só alguns votos do PSD 5, para o quê? Mas ainda falta voto do PL também, entendeu? E aí a gente vai olhar isso aqui, ó. Eu vou passar para você um vídeo que vai explicar por que o Kassab hoje é uma peça crucial dentro desse tabuleiro de xadrez. E aí nós vamos entrar nesse debate depois, tá certo? Vamos ver. Esse vídeo aconteceu por volta, né, em 2021, antes da votação da PEC 135 de 2019, que determina a obrigatoriedade da impressão de cédulas físicas em eleições, plebiscitos e referendos. Tá certo? Vamos ver o que o Kassab movimentou para poder não deixar que essa PEC foi aprovada em 2021, um ano antes das eleições de 2022, que acabou não deixando acontecer o voto impresso. Então, olha a articulação do Kassab para impedir que isso acontecesse. Preste atenção. Presidentes de 10 partidos políticos conversaram por cerca de 1 hora com o ministro Luiz Roberto Barroso. O grupo vai na contramão da proposta de emenda constitucional 135 de 2019, que pede a implantação do voto impresso nas eleições. Desde o início, quando da criação da urna eletrônica, não há uma única acusação que pôde comprovar qualquer irregularidade. Ao contrário, o que temos tido frequentemente são manifestações técnicas auditadas por empresas com um conceito extraordinário no Brasil e fora do Brasil, que atestam a credibilidade da urna. O presidente do TSE reforçou a auditabilidade, portanto a possibilidade de verificação da urna eletrônica, e destacou que se a PEC for aprovada, haverá uma maior judicialização dos pleitos. Não tem nenhuma dúvida que com o voto impresso nós vamos ter uma ampla judicialização, até pelo sentimento natural do ser humano de que na derrota ele contesta o procedimento que foi adotado. Então, nas últimas eleições, nós tivemos mais de 400 mil candidatos. Se 10% pedirem recontagem, nós estamos falando de 40 mil recontagens. E aí, a recontagem manual vai evidentemente dar diferença em relação à urna eletrônica. A PEC está sob análise da Câmara dos Deputados, em uma comissão especial instaurada no dia 13 de maio. Ninguém tem controle sobre o que os outros pensam e fazem. O que a gente pode fazer é demonstrar que o sistema é totalmente confiável e que desde 1996, quando ele foi implantado até hoje, nunca ocorreu um episódio documentado de fraude. Portanto, nós trabalhamos com fatos e a demonstração científica de que tudo é feito com integridade. Maria Corina que o diga.
Edmundo Gonçalves que o diga, não é isso? Bem, aí essa PEC foi para o plenário, tá certo? E o Kassab foi lá tentar virar o pessoal do partido dele, do PSD, né? Então, votaram a favor na bancada do Kassab, tá certo? De deputados. Votaram a favor de manter o voto impresso para as eleições de 2022, 19 deputados. 11 não. E ausência 3. Então, se você pegar os 19, né? E aí você tem do outro lado não e ausência, porque a ausência é a mesma coisa de não. Não foi votar assim, né? Então você tem 19 a 14. Ou seja, você teve mais votos sim do que voto não. 19 a 14. Então, o PSD, o partido PSD, em 2021, os deputados, né? Eles não foram fiéis ao Kassab, que orientou para votar não, a aprovação da PEC que obrigava o voto impresso, tá certo? Agora vamos para o PSDB do Geraldo Alckmin, na época, tá certo? Do Alexandre, do Aécio, né? Porque quem fez esse movimento para colocar voto impresso em 2015 foi liderado pelo PSDB. Por quê? Porque o PSDB perdeu as eleições de 2014 para Dilma e não conseguiu fazer auditagem. E eles não acreditaram que a Dilma tinha um ganho deles. Então eles lideraram, né, um movimento para aprovar essa PEC, que daria eleições diretas com voto impresso, né, em 2018. Bem, aí em 2018 não aconteceu, né? No final de 2018 houve aquele imbróglio, né? Não, no começo, né? Deram umas desculpas lá que não deixaram fazer. Em 2022 era para fazer, né? Já tinha uma PEC. E aí a turma foi para cima e votou contra. Bem, o PSDB, que liderou esse movimento do voto impresso, porque tinha levado 4 bolas nas costas, tá certo? Teve a seguinte votação. Deputados que votaram sim a favor da PEC, 13. Deputados que votaram não, 11. Ausência, 5. Abstenção, 1. Então, 13 votaram a favor da PEC. E aí você tem ausência e abstenção, né? Porque não votou a favor, abstenção é contra. Tem 17. Então, o saldo do PSDB, que foi o partido que tinha articulado voto impresso, né? Que derrubou lá o veto da Dilma com grande maioria, né? Em 2015, fechou por não querer o voto impresso. Isso em agosto, em outubro, em 10 de agosto de 2021, um ano antes para as eleições de 2022, tá certo? Agora, foram 5 ausentes e 1 abstenção. Adivinha quem foi lá e votou abstenção? Se absteve de votar? Foi um deputado. Foi um parlamentar. E esse parlamentar que votou não chama-se Aécio Neves. Quer dizer, que se absteve de votar, Aécio Neves. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aécio Neves. Aécio Neves. Aécio Neves, cadê? Aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Vamos ver se dá para vocês verem. Tá no meio do celular aqui, ó. Ó. A abstenção. Vamos ver se dá para ver. Deu para ver aí?
Ó, esse aqui, ó, essa abstenção aí, ó, é a Aécio Neves. Ó, tirando devagarinho aqui para dar para ver. Enfim, o cara que foi o cara que levantou a pauta, que comprou essa briga para o voto impresso, se absteve em 2021. Então, o PSDB já tinha, entendeu, negociado com o PT, que iria colocar um vice lá, entendeu? E que ia usar as manhas que o PT sempre usou para ganhar do PSDB. Aí, por quê? Para ganhar do pessoal do Bolsonaro. E o Kassab foi uma peça importante nisso, porque ele articulou, junto com o presidente, né, do TSE na época, o Barroso, para que essa PEC não fosse aprovada, né? Ele liderou ali em 2021, né? Engraçado que 2021 já não tinha aquela coisa de pandemia mais não, entendeu? Agosto de 2021, mas o Kassab estava lá com máscara, todo mundo com máscara, ninguém queria aparecer. Vocês repararam? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Quando o Kassab foi lá reunir com a turma. Ó. Ó. Todo mundo de máscara. Tá vendo? Lá? Ninguém quis aparecer. Ou seja, foi um momento em que aconteceu a virada, sabe? Que aconteceu o caos, que aconteceu aquilo que a gente não queria que acontecesse. Entendeu? E aí, eu falo para você, hoje tem eleições, nós estamos com eleições lá em São Paulo, tá certo? E São Paulo, vou mostrar aqui para vocês, ó. São Paulo, a capital de São Paulo, tem 9,3 milhões de eleitores, que corresponde a 26,8% do total de eleitores do estado, que corresponde a 5,9% do total de eleitores do Brasil, que é o quinto maior colégio eleitoral do país, depois do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Tá certo? Então, a eleição em São Paulo, ela tem um caráter tão importante que a gente deu prioridade para isso em função dessa dimensão que é o eleitorado de São Paulo, né? E por ser também uma capital estratégica, a maior capital, maior cidade da América Latina, é o terceiro maior orçamento da União, e lá tem 58 zonas eleitorais. Tem 8 zonas com mais de 200 mil eleitores, tá certo? Isso significa que se tivesse eleições para prefeito em cada uma dessas zonas, teria que ter segundo turno em 8 zonas eleitorais da capital de São Paulo. Então, precisa-se 26.600 sessões eleitorais, ou seja, 26.600 urnas para fazer as eleições na capital de São Paulo, que mobiliza 80 mil agentes eleitorais. E aí está o mesário, tá certo? Está o presidente da mesa, tá certo? E aí eu falo para você, meu amigo, o que aconteceu em 2022, de lá para cá, não mudou nada. 2 anos para cá, não mudou nada. Depois eu vou mostrar para vocês, né, o vídeo institucional. Não vou mostrar hoje não, em outro vídeo, em outro momento. O vídeo da Justiça Eleitoral explicando como é que o eleitor tem que fazer para votar, né? E lá fala do mesmo jeito, continua a mesma coisa, entendeu? Se a digital do eleitor não for reconhecida, tenta 1, 2, 3, 4, se não deu certo, né? Confere a data de nascimento, aí confirmou, aí o mesário coloca a digital dele para abrir a urna, para o eleitor votar. Então,
esqueminha que a gente já conhece, que vocês já conhecem, continua, tá certo? Agora eu vou dar um parêntese e nós vamos lá na Venezuela. Bem, Venezuela é o mesmo sistema daqui, não é? Lá houve aquela apuração paralela que deu 70% para a oposição. Isso sim, atas oficiais, né? Documentos públicos, com QR Code, tudo direitinho, numerada, né? Que foi disponibilizado no dia da eleição, tá certo? Mas aí, na noite da apuração, a Justiça Eleitoral da Venezuela falou que não, que ganhou o Edmundo, quer dizer, que ganhou o Maduro. E interrompeu a votação com 80%, já falando que a tendência era que o Maduro ia ganhar. E está lá, batendo o pé, não quer sair. Entendeu? Quem teve que fugir do país foi o cara que ganhou, o Edmundo. Ou seja, a Venezuela faz eleição para quê? Para legitimar uma ditadura. Porque é um verniz que é usado dentro deste sistema, né, da urna eletrônica da Venezuela, que não é diferente daqui. E olha que lá tem o voto impresso ainda. Tá certo? Então, meu amigo, quem garante para você que nós vamos ter eleições justas esse ano? Hein? Quem garante? Primeiro que você tem, né, um discurso da própria justiça brasileira, né, dos togados, do Supremo, do TSE, falando, né, que tem que acabar com a direita no país, que tem que combater a direita no país. Então, você já tem um judiciário que está com lado, né? E você tem uma campanha em São Paulo, né, em que para o candidato do sistema vale tudo, entendeu? Vale tudo. E aí você fica pensando, mas está acontecendo eleições honestas, sei lá o quê? Falei, não sei, né? Quem sou eu? Eu sou um pobre coitado, cara. Eu sou um cidadão brasileiro, né? Que não tem nem o superior completo, tá certo? E aí, ó, eu vou falar para você uma coisa. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é um canal de um rapaz que faz vídeos Velocicar, tá certo? O negócio dele é legal. Ele faz vídeo sobre carros, entendeu? Ele tem um canal que está lá há muito tempo e faz vídeos sobre carros. Ele tem 145 mil inscritos, 466 vídeos postados, entendeu? E o canal dele começou em 6 de dezembro de 2014. De lá para cá, ele vem fazendo esses vídeos, tá certo? Vou postar aqui para vocês, ó. Instalação de antena Shark, multimídia barata de qualidade, como lavar carros sem risco, lâmpada DRL com seta universal, limpeza do motor com WD-40, tá certo? Isso eu estou pegando os vídeos mais antigos dele, tá certo? Os mais antigos, desde de 2014, tá certo? Olha, um dos primeiros dele conseguiu 5.800 visualizações. O outro, multimídia barata e de qualidade, né? 88 mil visualizações. Como lavar o carro sem riscos, 2,5 mil. Lâmpada DRL com seta, 1.000. Isso aí está lá desde 2016. E carro, né? Todo mundo tem carro, todo mundo quer aprender a mexer, né? Limpeza do motor com WV, 676 visualizações. Saiba como fazer uma limpeza eficiente, 226 visualizações.
Saiba como deixar seu banco... Aí está lá, 309 visualizações. O próximo, 698 visualizações. Aí depois, antes e depois da cristalização do para-brisa, 221 visualizações. Isso em 2014, entendeu? Então, ele botou uma quantidade de vídeos, né? Tudo sobre carro, falando sobre carro. E a grande maioria deles não passa de 1.000, tá certo? Por sorte, alguns às vezes dão uma subidinha. Teve um que chegou perto, ó, motoristas categoria B. Atenção! Aí chamou a atenção do Brasil. Ele foi esperto, deu 919 mil visualizações. Mas no resto fica ali, 348, né? 12 mil, 11 mil, 3 mil. É um negócio bom, porque o cara ganha dinheiro né? Às vezes da pessoa que está vendendo o produto, né? E é um mercado bom, né? Para você divulgar coisas de carro. Todo mundo que gosta de carro gosta de pegar essas coisas, tá certo? Aí eu fui para os mais recentes vídeos dele, tá certo? Aí tem um vídeo dele aqui, ó, que fala: vamos rir, Janja erra em português. Nossa, Janja erra em português. 433 visualizações. Esse é o mais recente dele, tá certo? Entrevista mais engraçada. Aí tem quem? O Pablo Marçal. 9,9 mil. Ministra Carmen Lúcia quer tirar, sei lá o quê. Lúcia quer tirar vídeo de Pablo Marçal. 12 mil. Lula não quer que o brasileiro, sei lá o quê. 2,3 mil. Aí de novo, Pablo Marçal mais uma vez destrói o jornalista. 29 mil. Aí está lá, nova disputa entre Pablo Marçal, 145 mil. Pablo Marçal faz seu melhor vídeo, 111 mil. Choro na Globo News, Lula surta, né? E papapá, 17 mil. Pablo Marçal humilha jornalista, 17 mil. Pesquisa Futura e pesquisa está lá, 20 mil, dando Pablo Marçal ali bem. O presidente do PL diz que Pablo Marçal, 66 mil. Gustavo Gayer quebra a narrativa, 77 mil. O Gayer entrou nessa do Marçal. Aí nova pesquisa de intenções, 9,2 mil. Pablo Marçal irrita Vera Magalhães, 147 mil. Pablo Marçal fala sobre confusão, 5 mil. Confusão no debate Flow, 84 mil. Aí tudo envolvendo Pablo Marçal, entendeu? ONU desliga microfone de Lula, pronto, aí já virou outra coisa. 4,9 mil. Nicolas acaba e destrói. O Nicolas também é outro que está embarcando. Então, o cara que mexia com carro, parou de mexer com carro, entendeu? E o canal dele virou Pablo Marçal, tá certo? E aí, de repente, aparecem uns vídeos dele aqui, né? Com quase 100 milhões de visualizações e tal. Espera aí, vamos ver qual que está aqui, ó. Então, o que está acontecendo? O cara entrou numa de compartilhar vídeos com cortes do Pablo Marçal, entendeu? E esses vídeos têm bombado. E aí bomba por quê? Por que os caras que interessam por carro passou a interessar, entendeu? Eu falo de Pablo Marçal aqui, dá 3 mil, 2 mil, às vezes não chega a 1.000, entendeu? Uai, se Pablo Marçal é assunto que rende, por que a gente não está rendendo aqui? Mas no canal do cara, aí, ó, pesquisa, Pablo Marçal, 71 mil, veja onde os artistas, 23 mil, papapá. Em Nova Sabatina de Repórter, Pablo Marçal, 254 mil. Da Atena parte para cima de Pablo Marçal, 798 mil. E aí ele põe o Pablo Marçal, entendeu? No corte que ele quer para ajudar o Pablo Marçal. 798 mil visualizações. Bem, a gente falou sobre isso aqui. Se chegou a 3 mil, foi muito. Por que o dele chega a isso tudo? Né? Pablo Marçal, entrevista a repórter, 391 mil. Né? E aí tá assim, tudo Pablo Marçal e só bombando, tá certo? Da Atena todo enrolado na Sabatina, 38 mil, falando de Pablo Marçal. Então o cara virou
Pablo Marçal. Guilherme Boulos rebola para responder para 731 mil. E aí, meu amigo? Ó, Pablo Marçal desabafa tudo em 653 mil. Bem, o Pablo Marçal desabafa no canal dele, que fala de carro, deu 643 mil visualizações. A gente está falando de Pablo Marçal aqui, né, já tem quase uma semana, não chega a 1.000. Às vezes 2.000, às vezes 3.000. Olha lá. E não, os vídeos dele, né, ó. Veja porque a Globo não gosta do Pablo Marçal. 416 mil. Né? Pablo passa pano para a rachadinha. 681 mil. Boulos, né? Porque aí a pergunta foi do Pablo. Amanda Klein passa mal com Pablo Marçal. 1,9 milhões de visualização. Um assunto bobo. Amanda Klein passa mal com Pablo Marçal. 1,9 milhões no site desse cara, no canal desse cara que fala de carro. Tá certo? Aí, de repente, comentarista da Globo comete fake news sobre Elon Musk. Olha, é um assunto importantíssimo. Muito mais importante, né? Impactante do que o do Pablo, o da Amanda Klein. Sabe quantas visualizações teve esse do comentarista sobre Elon Musk? 3,1 mil. Isso depois que o outro deu quase 2 milhões de visualização, tá certo? Aí ele vem, Amazonas em chama, e cadê os artistas? Pô, cara, isso aí é assunto, né? Aí mostra ali, fogo queimando, isso é assunto. Sabe quantas visualizações tem? O mesmo público dele, 621 mil. Quer dizer, 621 visualizações. Depois de ter quase 2 milhões de visualização, no comentário da Amanda Klein. Tá certo? Aí vem, agora acabou o orçamento. Não era chamado de orçamento secreto? STF bloqueia orçamento. Né? Pronto. Isso aí é assunto. Uai, a turma dele virou política? Tá lá, sabe quantas visualizações? 192 visualizações. Entendeu? Então, Pablo Marçal deixa jornalista, frita jornalista. 1 milhão de visualização. Quer dizer que, de repente, depois disso, um vídeo anterior vem, Elon Musk vai tirar o X do Brasil. Cara, isso é um assunto que interessa o mundo inteiro. Quantas visualizações? 424 visualizações. Ou seja, o homem está impulsionando, está pagando para impulsionar. Mas o cara está ganhando, mas não é do Pablo, não. O Pablo, quem está pagando ele é YouTube, porque está tendo muitas visualizações. Tá bom. Mas como é que o vídeo chega a essa visualização? Porque o vídeo ele entra no tráfego pago. Você impulsiona o vídeo, você promove o vídeo. Entendeu? Você dá uma turbinada no vídeo para ele ser oferecido a rodo para as pessoas. Então ele vai abrindo em qualquer lugar. Você está querendo ver uma coisa, de repente, abre lá o Pablo Marçal. Entendeu? E isso é crime eleitoral. E ele está fazendo isso aos montes. E está fazendo agora com mais força. Até ontem eu vi um anúncio dele, eu acho que foi no Facebook, ele recrutando pessoas para trabalharem, entendeu? De fazer cortes para ele. E aí, eu te falo, nós temos diferença da justiça paulista, da justiça da Venezuela? Não vejo diferença, não. Agora vamos aqui, ó, uma pesquisa recente. Essa pesquisa aqui, ó, da Paraná Pesquisa, que foi divulgada agora, 1º de setembro, tá certo? Aí você tem, eu fiz uma tabela aí, ó, um gráficozinho aí, esse gráfico meu colorido aí é um chutômetro, certo? Agora, esses percentuais que estão aqui, ó, é o que está na pesquisa. A pergunta é, se as eleições para prefeito de São Paulo fossem hoje, em quem
o senhor ou a senhora votaria? Aí está lá, o Ricardo Nunes lidera com 19,9%, Guilherme Boulos do PSOL com 18,4%. Aí vem o Pablo com 17,3%. Depois a Tabata com 5 e pouco, 5,8%, Datena com 2,7%, Marina Helena com 1,2%, Altino Prazeres do PSDU com 0,1%, aí outros nomes citados com 0,6%, ninguém, branco e nulo, 4,6%, não sabem, não respondeu, 29,5%. Agora volta aqui para mim, vamos fazer um comentário sobre aquele debate da UOL ontem, né? O UOL a gente sabe que é um portal de esquerda, né? Junto com a Folha, promoveu um debate que foi muito elogiado, né? Mas o que acontece? Né? Sabe quantos candidatos a prefeito tem em São Paulo? 10. Tá certo? Quantos participaram nos últimos debates? Né? Tirando esse, 6. Então você tem 4 candidatos ali que eu diria que seriam os candidatos da segunda divisão. Se fosse fazer um brasileirão, esse aí é a segunda divisão. Eles têm que crescer para passar para a primeira divisão, para ficar entre os 6. Tá certo? E aí, a UOL inovou. Há uma semana para a votação, né, para o dia da eleição, ela resolve chamar só 4. Quer dizer, ela fez uma espécie de Copa Brasil. Tá certo? Quer dizer, criou a semifinal. Ah, não, agora é a semifinal. A Marina e o Datena, não. Vocês ficaram no meio do caminho, vocês não vão participar mais não, tá certo? Vocês não passaram de fase, vocês ficaram nas oitavas de finais. Do nada, assim, tchau Datena, tchau Marina. Aí trouxe o Boulos, o Nunes, o Marçal e a Tabata. E aí ficou um 3-1, né? Porque ficou o Boulos, a Tabata e o Marçal atacando o Nunes, porque o Nunes é o que lidera, o Nunes é o atual prefeito, né? Quer dizer, ninguém chuta cachorro morto, né? Aí ficou 3-1, os 3 atacando o Nunes. Bem, é uma semifinal, né? Com 4. E aí o que ele vai fazer? Vai esperar a eleição, se tiver segundo turno, aí nós vamos ter uma final. Mas o perigo é se der Nunes e Pablo no segundo turno. Aí, meu amigo, aí vai virar o samba do cachorro doido. Entendeu? Porque a turma da esquerda vai apoiar o Pablo, o Marçal, o Pablo Henrique, como diz o Nunes, né? A turma da esquerda vai apoiar o Pablo, entendeu? E o centrão, o grande centro, né, e um pouco da direita, vai apoiar o Nunes. E aí, meu amigo, o Pablo Marçal, que está se colocando como candidato de direita, está atraindo para ele a extrema direita, né? E um pouquinho, vamos colocar aqui, ó. Agora vamos para esse chutômetro aí, que é essa barra colorida aqui, tá certo? Olha aqui, aí embaixo você tem aqui, ó, centro-esquerda, esquerda, extrema esquerda. Aí do outro lado você tem centro-direita, direita, extrema direita, tá certo? Esses 3 do meio aí, ó, é o centrão. O centrão é o quê? É o centro com centro-esquerda e com centro-direita. E aí, no meu modo de entender, no meu chutômetro, tá certo? Onde está o Nunes, né? O eleitor do Nunes? Ele está ali, ó, no centro, pegando uma casquinha no centro-esquerda e pegando o centro-direita e uma boa parte da direita, tá certo? Aquele amarelinho ali, ó, é o da Marina. E esse verde é o Pablo Marçal, que está puxando para ele a extrema-direita. Ele está indo já para a extrema-direita, entendeu? Aí você tem, do outro lado, o azul, que é o Datena, né? Porque o azul é o PSDB.
E tem aquele eleitor que sempre votou no PSDB, né? Ele vai por causa da legenda, ele é fiel à legenda. Então, ele sempre foi centro-esquerda, né? O PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda, tá certo? E como nós entendemos que o pessoal do PSDB que está bancando, né, essa campanha, né, que o Marçal é um avatar dos tucanos paulistas, né? Esse verde que está aí, ó, no centro-esquerda, é a turma, entendeu, dos tucanos que está apoiando o Pablo Marçal. E é centro-esquerda. Depois você tem, né, essa cor aí meio... esqueci o nome dessa cor, que é a Tabata. Também está no centro-esquerda. E aí você tem a esquerda e a extrema esquerda fechado com bolos. Tá certo? Então, essa é uma visão que eu tenho. Então, o que está acontecendo com esse negócio do Kassab? O Kassab aparece como um político de centro, né? O PSD, fica essa turma do centrão, né? E aí a turma da extrema-direita está batendo no Nunes porque o Kassab faz parte do governo do Nunes. Só que quem colocou o Kassab lá, quem fechou esse secretariado com o Kassab, não foi o Nunes, foi o tucano Bruno Covas, quando foi candidato a prefeito. Aí já falei, ele adoeceu, saiu, e aí o Bruno Covas teve que deixar para o vice. O vice herdou esse colegiado de secretariado, entendeu? E ficou 3 anos administrando essa turma. Não era, entendeu, o projeto do PSDB, né, que apoiou né, que lançou, que ganhou a prefeitura com o Bruno Covas, Bruno Covas ia sair para governo. Entendeu? Ele ia terminar a prefeitura, eu falei, não, agora eu vou sair para governo. E aí era para ser o Bruno Covas com o apoio do PSDB, do Kassab, entendeu? Dessa turma toda que está no secretariado. Então o Kassab, no meu modo de entender, não tem um compromisso de sangue com o Nunes. E aí a turma fica batendo no Nunes por causa do Kassab. A extrema-direita, né, identifica no Kassab, né, que ele está ali segurando o centrão. Agora sim, o Kassab está ligado ao pessoal do PSDB. Porque o Kassab conhece o esquema, entendeu? Que deu as vitórias para os candidatos do PT ao longo desses anos todos aí. 2 para o Lula, 2 para a Dilma. Por que ele conhece? Porque ele fez o meio de campo. Liderou com 10 líderes partidários, foi no TSE, né, em 2021, em agosto de 2021, para tirar o voto impresso, para não atrapalhar o esquema. Por quê? Porque o centro-esquerda, que é o PSDB, já tinha fechado com a esquerda, que é o PT, para usar o esquema que o PT vinha usando, entendeu? E que deixou o Aécio pé da vida e que forçou, né, aquele movimento de parlamentares para votar o voto impresso, porque não acreditavam na urna eletrônica. Está aí Venezuela para explicar, não é? O parceiro aí, o Maduro, parceiro do Lula, tá certo? E agora você tem essa marcação que eu fiz aí do lado, tá certo? Preste atenção, nessa pesquisa que está aí hoje em setembro, 1º de setembro, que dá não sabe e não respondeu 29,5%. Quer dizer, não sabe e não respondeu. Pode ser pessoas que não querem nem vão votar, entendeu? Ninguém, branco e nulos, 4,6%. Quer dizer, é pessoas que não têm interesse em ir votar. Outros nomes citados, 0,6%, tá. Então, se você pegar 29,5% com 4,6%, entendeu? Mais umas beiradinhas aí que muitas pessoas acabam não indo votar por vários motivos, entendeu? Ou porque já morreu, papai tá, vamos sim, ou está viajando, ou não quer mesmo, entendeu? 37% é o número
que eu entendo que seja plausível de abstenção que vai ter nesse colegiado, né, de 9,3 milhões de eleitores em São Paulo, tá certo? Eu acredito que é isso aí, tá certo? Mas aí, nesse esquemão que a gente está acostumado, né, na Comissão Cidadã de Inquérito, conhece, que é o trabalho do mesário pianista, entendeu? Se, olha só, nessa pesquisa que está sendo colocada aí, o Ricardo Nunes com 19,9%, Guilherme Boulos com 18,4%, o Pablo Marçal com 17,3%. Ou seja, é menos de 20% do eleitorado. Então, nessas 26.600 sessões eleitorais, se tiver essa turminha da orquestra, entendeu? Eles fazem perto de 10% do eleitorado. Ele transfere isso aí. Por que eu falo isso? Porque eu já mostrei aqui uma entrevista que o pessoal, não sei se foi da UAU, que fez com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que foi cassado, né? Perdeu a presidência da Câmara dos Deputados. Né? Por quê? Porque ele liderou, né, o impeachment da Dilma, aí a turma do PT foi para cima dele, entendeu? Depois ele foi solto e tal, e aí deu a entrevista. Nessa entrevista ele falou assim, bem, todas as pesquisas estavam dando que Bolsonaro ganharia na capital de São Paulo, entendeu? Com a diferença de X, Y. Isso na véspera. Aí, de um dia para o outro, depois da votação, foi abrir as urnas, deu uma diferença nas estatísticas de 10 pontos percentuais a favor do Lula. Aí ele pergunta assim, o que fez o paulista mudar de ideia, né? 10% desse eleitorado mudou de ideia de um dia para o outro. Aí tentaram atribuir aquele lance lá, daquela deputada que saiu atrás de um cara lá, armado lá no Rio de Janeiro, que aquilo foi um escândalo, papapá. Agora você imagina, 10% do eleitorado paulista, de um dia para outro, assim, na véspera, vai mudar de voto por causa disso, numa eleição polarizada? Jamais. Jamais. Então, esse diagnóstico, essa pergunta do Eduardo Cunha, o que fez com que o paulista, né, que 10% do paulista mudou de opinião, segundo as pesquisas que estavam dando, né, uma diferença razoável para o Bolsonaro, e essa diferença caiu de 10 pontos percentuais. Então, meu amigo, se você tem uma possibilidade, né, dessa turma virar de opinião da noite para o dia, né, aí você vai atribuir isso ao quê? Você pode pôr aqui, ó, 8,5% desse eleitorado que não vai, entendeu? Porque a gente sabe que o mesário pianista cresce em cima da abstenção, tá certo? Vota no lugar daquele que não votou, né? Isso não sou eu quem fala, não. Quem fala isso é o Flávio Dino, ministro do STF, né? É o Gilmar Mendes, né? que é o mais antigo lá, que chama isso de mesário pianista, tá certo? E você tem o próprio Alexandre de Moraes falando que a culpa não é da urna, a culpa é do mesário, entendeu? Então, você pode colocar, o mesário pode fazer esse trabalho, distribuir 8,5 para o Boulos, 8,5 para o Ricardo Nunes, dessa abstenção, e ainda sobra 20% de abstenção, que é uma abstenção virtual, né? Porque você sabe que ela poderia ser maior na realidade, né? Então, você vê essa facilidade que o Paulo Henrique, né? Vamos chamar Paulo Henrique, fazer igual o Nunes fala, para esse homem ficar aí turbinando isso aí, e a justiça não fala nada, entendeu? Então, vai julgar Pablo, eles vão fazer o trabalho. Porque, olha aqui, para o Nunes conseguir segurar esses mesários, são
26.600 sessões eleitorais. Ele vai precisar de colocar quase o dobro, ou mais do que o dobro, né, de fiscais. Dá mais de 50 mil fiscais. E o cara tem que ficar ali, revezando com o outro, entendeu? Porque se piscar o olho, neguinho, faz. Tem que fazer igual na Venezuela. Ó, tá abrindo aí, eu quero ver, vão tirar a zerésima. Deixa eu ver se tem voto aí. Não, ficar ali, na hora que for sair para almoçar, põe outro, entendeu? Aí deu 5 horas, vão fechar isso aí. Não, tem 2 lá fora, então vem cá, volta rapidinho, vão fechar isso aí. Não pode ir embora. Não, só vou embora na hora que você tirar, né, o boletim de urna. E eu quero uma cópia. Faz igual a Maria Corina lá. E eu quero uma cópia. Depois eu vou conferir. Então, gente, é isso aí. Tá certo? Quem acredita que o Brasil é uma democracia, ainda pode ter fé nisso. Mas eu acredito que a gente tem que amadurecer muito essa ideia. Porque a gente chegou perto em 2015, sabe? Porque você tinha forças políticas que caminhavam para esse equilíbrio. Você tinha, né, a esquerda, quer dizer, o centro-esquerda, né, a direita, o centro-direita e a direita, e você tinha na época, você tinha o centro-esquerda, o centro-direita, a direita e a extrema-direita fechado com voto impresso. Não, a gente tem que ter um sistema de auditagem que possa conferir, né, o resultado dessas eleições, que a gente não confia no esquema. Aí você tinha, né, a esquerda e a extrema-esquerda tentando barrar. Como não conseguia barrar, a Dilma barrava. Aí a Dilma vetava, aí esse blocão aí derrubava o veto da Dilma. Aí o que acontecia? Corria para o Supremo barrava, porque o Supremo é extrema esquerda, porque quem colocou essa turma lá foi a esquerda extrema, né? PT para baixo. Então a gente tinha, em 2015, né, para 2016, aquela coisa de Lava Jato, de vamos limpar a máquina pública, tirar a corrupção, aquela coisa toda. Então você tinha uma força política fechada para tirar esse ranço que a direita, que a extrema esquerda estava colocando aí desde a chegada dessas urnas. Mas aí, como eles se perderam naquela briga toda, né, erraram a mão, né, o Bolsonaro chegou e fez uma votação estrondosa que atrapalhou o esquema porque o Lula estava preso. E aí eles falaram assim, não, peraí, agora o Centrão, né, o Centrão foi cooptado para impedir que houvesse, né, essa auditagem da urna através de voto impresso. Então, fechou o centro com o centro-esquerda, com a esquerda e a extrema-esquerda, né, e forçaram a barra para continuar o esquema. Por quê? Porque eles queriam garantir a volta ao poder e precisava do esquema ainda, né? Por isso que o vice do Lula, né, o Geraldo Alckmin, que era o PSDB, que falou, ó, o homem quer voltar à cena do crime, tá certo? Teve que fechar com eles. Então esse é o imbróglio que o Brasil está vivendo hoje, tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo 7, não é 7 não, gente, pô, desculpa aí, é 379. Esse é o vídeo 379, tá certo? Nos enunciados nós vamos corrigir isso aí, tá certo? Foi um erro de gráfica aqui para mim na hora que eu fiz. Mas o Pix está certo, nosso Pix é esse, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 1º, tá certo? Está vencendo a nossa fatura, de vocês também. Se sobrar um restinho aí, gente, pode mandar, tá certo? Porque aqui a gente vai estar com as contas aqui, ó, meio a meio, tá certo? Então, se a gente quiser continuar acreditando nesse projeto que a gente entende que é restabelecer a democracia, né, e pacificar o país, porque você não vai ter nenhuma análise igual essa em nenhum outro lugar aqui no Brasil. Em qualquer site que você entrar, em qualquer lugar que você vai entrar,
você não vai ver isso. Ah, porque só você, João? Porque eu sou um João ninguém. Né? Um cara que não tem nada, não tem patrimônio, não tem, né? Não tem diploma de curso superior. Eu sou um Zé Ninguém. Então eu fico aqui chutando abobrinha aqui, entendeu? Por isso que vocês só vão ver isso aqui, entendeu? Porque esse cara aqui não tem moral, não tem prestígio para poder falar outras coisas. Então a gente fica aqui viajando na maionese. E aí, se eu não tiver que ficar aqui soprando essas abobrinhas para vocês, eu vou voltar porque eu gosto, que é fazer, né, os meus joguinhos pedagógicos para essas criançadas aí para a terceira idade. Mas se vocês acreditam, né, que eu não estou louco e que eu não sou um João Ninguém e acham que é por aí, né, vamos continuar rezando essa cartilha comigo, tá bom? Então eu peço que compartilhem, se vocês acreditarem, gostaram desse projeto. Não vai ter aquela visualização, né, do canalzinho do rapaz lá que trocou os assuntos de carro para falar abobrinha do Massal para conseguir essa quantidade de visualizações, porque ele está ganhando bem lá o YouTube está pagando ele lá, né? Porque o número de visualizações, mas as visualizações dele não é porque o assunto dele é interessante, não. É porque a turma do Pablo está impulsionando os vídeos dele. E para impulsionar, paga, e paga bem. Entendeu? A plataforma. Está entendendo? E nem queiram saber com que dinheiro eles estão fazendo isso. Tá certo? Que está impulsionando esses vídeos. Vocês teriam, né, nojo se vocês soubessem de onde vem esse dinheiro. Então tá bom. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.